Olá, hoje explicaremos um pouco sobre bioquímica e alguns principais componentes, como a água, principais biomoléculas, pH, enzimas e, por fim, a respiração celular. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, popularmente conhecida como H2O. O átomo de oxigênio forma uma ligação covalente com cada um dos átomos de hidrogênio, compartilhando com cada um deles um par de elétrons. O resultado dessa distribuição desigual de elétrons é que o átomo de oxigênio possui uma carga negativa parcial e cada átomo de hidrogênio uma carga positiva parcial. A água é, portanto, uma molécula polar. Já sabemos que o corpo humano tem aproximadamente 75% de água em sua constituição e que a mesma está presente em praticamente todas as reações químicas das células. Devido à sua polaridade, a água tem como propriedade a adesão, que é a capacidade de formar ligações de hidrogênio com outras moléculas polares e não interagir com moléculas apolares. Além da adesão, a água tem outras propriedades, como coesão, alto calor específico, tensão superficial, altas temperaturas de fusão e dissolução. A dissociação da água serve como base para entendermos os conceitos relacionados ao pH e a sua manutenção por soluções tampão. pH. O pH de uma solução, conhecido como potencial hidrogeniônico, serve para nos indicar se as soluções são ácidas, neutras ou básicas. A maioria das reações da biologia do nosso corpo depende de um pH ótimo para acontecer. Quando ele está alterado, as reações químicas não acontecem. Quando tem alteração no pH, alteramos tanto a estrutura quanto a função das moléculas. A escala de pH varia entre 0 e 14, na temperatura de 25 graus. Se o mesmo for igual a 7, será neutro, mas se for menor que 7, será ácido, e se for maior que 7 na escala, é básico. Agora falaremos um pouco sobre as principais biomoléculas, iniciando pelas proteínas, que são as biomoléculas mais abundantes nas células, podendo ser nas estruturas primária, secundária, terciária ou quaternária. Na estrutura primária, observa-se que a cadeia polipeptídica é linear e não apresenta, portanto, ramificações. Na secundária, por sua vez, observa-se que a proteína não está esticada, e sim torcida e dobrada, o que muitas vezes lembra a estrutura do DNA. Já na estrutura terciária, observa-se uma organização tridimensional globosa exclusiva das proteínas globulares. Por fim, temos as proteínas quaternárias, que formam grandes enovelados. Uma proteína só pode ser classificada como quaternária se apresentar 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Lipídios. Conhecidos como gorduras, se encontram fontes animais e vegetais, tendo como funções energia, isolamento térmico, função estrutural, hormonal e antioxidante. Os lipídios são substâncias cujas características principal é a insolubilidade em solventes polares e a solubilidade em solventes orgânicos, apresentando natureza hidrofóbica, ou seja, aversão à molécula de água. Os lipídios podem ser classificados em óleos e gorduras, que são encontrados nos alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, como nas frutas, na soja, na carne, no leite e seus derivados e também na gema do ovo. Entre os lipídios recebem destaque os fosfolipídios, os glicerídeos, os esteroides e os cerídeos. Carboidratos. Conhecidos como açúcares, são divididos em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos são as principais fontes de energia do organismo. Sua característica geral é a biomolécula formada fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos possuem como principal função a função energética, que é o fornecimento de energia de forma que são utilizados pelas células para a produção de ATP, porém não se restringe apenas à energia, tendo também a função de reserva e estrutural. Agora falamos sobre as enzimas, que são em sua maior parte proteínas. Grande parte das reações do corpo humano são aceleradas por enzimas, chamadas de biocatalisadores. Elas influenciam na velocidade dos processos sem serem consumidas ou modificadas. Elas não são alteradas no processo químico, mas garantem que os processos fisiológicos ocorram de modo ordenado, garantindo a homeostase do organismo. Sua principal função é a catálise enzimática. Tem como características grande eficiência catalítica, alto grau de especificidade, diminuição de energia de ativação, e sua estrutura pode ser considerada simples ou conjugada. Por fim, falamos da respiração celular. A respiração celular é composta por 3 etapas, sendo estas a glicólise, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Na primeira etapa, a glicose é quebrada em 2, formando 2 piruvatos, para poder entrar na mitocôndria, pois a glicose não conseguiria adentrar a organela. Já na segunda etapa, no ciclo do ácido cítrico, ela vai para a matriz mitocondrial, onde tem oxigênio, água e as enzimas de dentro da matriz mitocondrial, para realizar o ciclo de Krebs. No ciclo do ácido cítrico, ocorre também a oxidação do acetil-CoA. Na terceira etapa,
chamada de fosforilação oxidativa, cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial, onde 2 NADH da glicose se unem a 8 NADH do ciclo de Krebs e 2 FADH2. Elétrons convergem para a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial. Na cadeia respiratória, o ADP e o fosfato vão gerar 34 ATP devido aos hidrogênios doados e passam pela cadeia respiratória na crista mitocondrial. Tem como resultado a soma dos 34 ATP mais 2 ATP mais 2 ATP igual a 38 ATP, que são o resultado do ciclo em cada célula. As células que mais têm mitocôndria são as que mais realizam respiração celular, tais como o cérebro e o coração. Esse foi um resumo sobre as principais fases da bioquímica e seus componentes.